A gente não está se dando conta do quanto a gente está doente, mentalmente falando. Exatamente. Eu tenho lido alguns artigos a respeito do assunto e me preocupa muito, porque cada vez mais as pessoas estão, parece que, loucas. A Monique Farber é psicóloga, nossa convidada hoje, para nós falarmos, inclusive ela tem um convite para fazer para você. Primeiro, obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Você criou há 2 anos o Instituto Ampliar, juntamente com o SESC. E amanhã à noite, então, você vai fazer um encontro. Isso. O Instituto, ele não é com o SESC. Sim. Isso. O SESC é um parceiro. Isso mesmo. E nós estamos promovendo hoje à noite... hoje? Hoje à noite, no Teatro Municipal de Cascavel, às 8 horas da noite, um monólogo com o título Personagens Esquecidos. Quem são os personagens esquecidos? Nós vamos falar sobre as prisões manicomiais dos pacientes psiquiátricos. Traduza, por favor. O adoecimento psíquico de maneira geral. As pessoas que precisam de tratamento, que precisam de uma ajuda especializada, pacientes crônicos, tá? Hoje nós não temos mais hospícios, né? Nós Era temos... um depósito de gente, aliás, né? Isso, exatamente. Na verdade, a ideia é uma crítica a essa realidade, né? E de nós pensarmos, nós não temos mais esses locais. Mas, em contrapartida, a psicofobia no sentido de... aquele ali tem depressão, e isso está fazendo corpo mole, é preguiça. Aquela lá tem ansiedade, nossa, como ela é rude. No senso comum, nós ouvimos esse tipo de coisa, não é, Olga? Todo dia. Todo dia. Estamos rodeados de pessoas com esse tipo de problema e que precisam de ajuda. Isso, todos nós precisamos. Então, a ideia, após esse monólogo, a gente vai fazer uma roda de conversa. E por isso que nós estamos convidando toda a população, né? Para a gente desmistificar, para a gente falar um pouco sobre essas questões do nosso cotidiano e que não há nada de errado, muito pelo contrário, nós precisamos buscar ajuda. Monique, o que está nos deixando com tanta ansiedade, com tanta depressão, tanta tristeza? O que está acontecendo? Sim, a gente vê tantas catástrofes, tragédias. Aliás, mais uma que aconteceu agora. Você tem aí Coloca, Gabi, tá no nosso portal Tarobá News, um ataque na Holanda. Foi num ponto de ônibus isso? Bonde? O que foi? Pode colocar no ar. Coloca no ar. Mais um ataque daqueles. Tá aí, ó. Inclusive, você quer saber mais detalhes? Você acessa aí o nosso tarobanews.com. Esse ataque foi agora de manhã. Ataque a tiros. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, só desce um morto e feridos. Foi na Holanda. Os detalhes você pode ter, então, no nosso Tarobá News, que está com a notícia completa. Quer dizer, tivemos um terrível na Nova Zelândia, tivemos Suzano, Nova Zelândia, agora esse na Holanda. Isso tudo faz a gente ficar com muito medo e se fazendo a pergunta: qual vai ser o próximo ataque? Onde vai ser? E isso nos faz doentes, claro. Sim. Essa questão da segurança, né? Os autores colocam uma necessidade básica do ser humano é se sentir seguro. E com essa insegurança nós acabamos desconfiando do vizinho, né? De todos que estão ao nosso redor, e isso é muito ruim. O que você disse, o que nos falta, o que poderíamos fazer? Quando nós enxergamos o outro como um semelhante, né? Como alguém que não vai me fazer mal, mas como alguém que tem sentimentos, dores, tanto quanto eu. Então, quanto mais humano, quanto mais eu conseguir lidar com as minhas frustrações, com as minhas tristezas, com as minhas dores, com as minhas alegrias, mais eu vou conseguir olhar isso para o outro. Então, tá fazendo falta a vizinhança conversar, roda de chimarrão, bater papo. E nós estamos num mundo, numa roda tão frenética, né, que as relações, os afetos, infelizmente, acabam ficando em segundo plano.
Então, a saúde mental, nós precisamos buscar, ou muitas vezes, por que nós não temos? Por causa do afeto, da qualidade do afeto nas nossas relações. O quanto que isso é importante, o quanto que isso é valioso. Parece que a gente perdeu essa capacidade de demonstrar afeto, de demonstrar amor, não é mesmo? Porque a virtualidade, eu sempre digo, isso aqui, ele está mentirosamente nos conectando com milhares de pessoas, né? E ele está nos roubando vida. Eu li um artigo tão interessante esse final de semana, de uma garota muito jovem, mega conectada com tudo, também como você, como eu aqui, que ela diz assim, mas espera aí, eu descobri que eu tô ficando 5 horas conectada. E a gente perde vida, assim, porque a gente perde de olhar no olho do outro, do abraço, do beijo, do afeto. E isso, para a saúde mental, é fundamental. Perfeito. E eu até diria mais, Olga, quando nós ficamos atrás das redes e nós não aparecemos, existe muita maldade e muito preconceito, né? Então, essa questão. Muitas vezes eu não falo no tete-a-tete, no face-a-face, no cara-a-cara, mas eu faço um comentário maldoso na página de alguém, eu faço críticas e aí nós temos todo esse adoecimento nas nossas mídias também. Então, o quanto que é importante ressaltar as qualidades, né, do outro, os adjetivos, as coisas boas. Primeiro, eu preciso fazer isso comigo mesma. A partir do momento que eu me aceito, eu consigo aceitar o outro e cultivar as relações. O que você ouve das pessoas no teu consultório? Qual é o drama maior? Qual é a angústia maior? Nós estamos numa... Eu até diria mais, vamos voltar. O filósofo Sartre, ele diz assim, a angústia é inerente ao ser humano. Certo. Nós sempre vamos estar angustiados. Mas o que eu vejo, Olga, de maneira geral, é a solidão. Solidão. A solidão. Muitas vezes as pessoas estão conectadas, seja virtualmente ou seja rodeada de pessoas, mas essa empatia de falar, eu posso me mostrar da maneira como eu sou e eu serei aceita? Eu posso ser eu mesma ou eu preciso estar o tempo todo com uma máscara, uma persona, eu preciso estar sempre mostrar que eu estou bem para ser aceito. Então, na clínica, na rotina de consultório, isso, né, aí as mais diversas patologias. De todas as idades? Sim. Como é que está o nosso jovem, as nossas crianças? Existe, de maneira geral, devido a toda... não podemos colocar a culpa no capitalismo. O capitalismo é o sistema, mas o que nós fazemos diante do capitalismo, né? Muito abandono também, a negligência. Quando a gente olha, é uma família, estão todos lindos, felizes lá no clube, sorrindo. Mas vamos olhar a qualidade dessas relações. Então, ainda existe, as pessoas estão juntas, mas não estão conectadas. Estão juntas, vivem na mesma casa e sabem pouco uma das outras. Isso. Então, principalmente as crianças, essa conexão com os pais, isso é urgente, a gente precisa fazer isso, né? Entre os irmãos, nas relações de maneira geral. E não só a família consanguínea, né? Família é aquilo que a gente escolhe. São os colegas de trabalho, né? São os vizinhos, são os colegas de trabalho, são as pessoas com quem a gente convive, né? Com quem a gente está. E aí a gente precisa pensar nessas relações, nesse cuidado. E quando a gente pensa em preconceito, em dor, aí a gente entra nessa questão da falta de empatia e na dificuldade de buscar ajuda, de buscar auxílio. Então, por isso, no teatro de hoje à noite, o que a gente vai discutir é exatamente essa questão. Por que não buscar ajuda? Né? Qual é o preço, de repente, que eu pago em assumir? Eu tenho depressão, eu tenho transtorno do pânico, eu tenho crises... Ok, você e mais um montão de gente. Vamos falar sobre isso. Muito bom. E olha só que legal a atitude aqui da nossa querida Monique. É gratuito, você só vai levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado aos trabalhadores da Cotacar, que estão precisando tanto de ajuda, né? Precisando de ajuda. É uma ideia pequenininha,
né? Mas cada faz a diferença, minha vai amiga. levando um pouquinho, a gente consegue, né, fazer essa ajuda. Obrigada pelo espaço. Imagina, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, querida. Precisamos de mais pessoas como você. Obrigada. Obrigada, tá, minha linda? É isso então, hoje à noite, a partir das 8 horas. no Teatro Municipal. Exatamente. Pronto, todo mundo combinado, não custa nada, vai até lá. Não custa nada, já disse, 1 quilinho de arroz, de feijão, né? E fica tudo bem.